A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu gostaria de falar, com a graça, com a ajuda de Deus, sobre soteriologia, ou a doutrina da salvação. É um termo técnico, Soteriologia é a junção de dois vocábulos gregos. Sotéria, que significa salvação, e logia, que significa estudo. Portanto, soteriologia é a doutrina da salvação. Amém? A salvação, olha que interessante. A salvação é um termo inclusivo que abrange dentro de seu escopo muitos aspectos. Por exemplo, a salvação, isso aqui vale a pena marcar, a salvação no passado, em três tempos ou em três aspectos: no passado, no presente e no futuro. Até esses dias eu gravei uma live que a gente fala que a salvação no passado. Por que no passado? Porque nós fomos salvos no Calvário, Fomos salvos no Calvário, fomos perdoados no Calvário, fomos regenerados no Calvário, fomos transformados no Calvário, fomos mudados no Calvário. Salvação passada. E salvação presente. Como presente? Porque eu continuo sendo salvo, eu sou salvo porque mantenho o meu relacionamento com Cristo, a minha comunhão com o Espírito Santo, com Cristo e com meus irmãos. Segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Segue a paz com todos. E a salvação futura, no arrebatamento da igreja, aonde o nosso corpo, este corpo sujeito às enfermidades, sujeito à morte, ele será glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. Com um corpo glorificado, e não haverá mais morte, mais tristeza, mais pranto, não haverá mais nada disso, porque o nosso corpo será glorificado no arrebatamento da igreja. Paulo explica isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, pela graça somos salvos. Olha que interessante. Então, porque através deste passamos a compreender que Deus nos salvou gratuitamente. Efésios capítulo 2, versículo 8. Deus nos salvou gratuitamente. Pela graça somos salvos. O mérito não é nosso, amado. O mérito é de Cristo que foi na cruz. Então, somos salvos gratuitamente. Efésios capítulo 8, capítulo 2, versículo 8. Vem comigo. Olha só, porque pela graça, olha só, porque pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos, quer dizer, eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, amado, eu não merecia, mas pela graça eu fui salvo, a graça me alcançou, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, pela graça eu sou salvo, por meio da fé em Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é dom de Deus. E olha só o termo salvação. A definição, que é um dom. E o que é dom? Salvação é um dom. Guarda essa daí. A salvação, ela é um dom. Porque não dizer a maior dádiva? A salvação é um dom. E por que não dizer o maior presente, a maior dádiva? O mais belo presente. Meu Deus. A salvação, pega essa daí, A salvação é o mais belo presente que Deus proveu para o homem. João 3,16. Eu vou repetir, isso aqui é lindo. Pega essa daí. A salvação é a maior dádiva, o mais belo presente que Deus proveu para o homem perdido, que Deus proveu para o homem
que estava destituído da graça de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus resolveu nos salvar. Deus resolveu nos dar a salvação, que é o mais belo presente que Deus proveu para o homem. Vamos ver na Bíblia esse mais belo presente que Deus proveu para o homem, que se chama salvação. Vem comigo, João 3,16. Nós podemos ver esse versículo, é o coração da Bíblia. João 3,16, Estamos hoje aprendendo sobre a doutrina da salvação. 3,16, isso é soteriologia. Olha aqui, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha só. E esse pereça está falando da condenação eterna. Porque o que o homem merece, o que o homem merecia é o quê? É a morte eterna. Nós estávamos condenados, mas Deus mudou a nossa sorte. Mas Deus proveu a salvação através do seu Filho. Para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vim para que tenham vida, não foi isso que Jesus falou? E vida com abundância. Não é vida até 30, 40, 50, 90, 100 anos, não. É vida eterna. Com Jesus é vida eterna. Amém? Então, a providência salvadora. Então, vamos concluir este ponto aqui. Vou repetir mais uma vez, porque é lindo isso aqui. A salvação é um dom, a salvação é um presente. E por que não dizer o mais belo presente que Deus proveu para o homem? Então, no grego, salvação é dom, é presente. Amém? Vamos prosseguir. Na verdade, na questão de dar, quando a gente fala de dar, ninguém se equipara a Deus. A gente não pode equiparar ninguém a Deus. Por quê? Não existe linguagens e vocábulos humanos que possam descrever a grande dádiva, o grande presente que nós lemos, de tal maneira. Olha só, João ali, ele tentou achar uma forma de expressar o amor de Deus. Ele falou assim, porque Deus nos amou de tal maneira. Então não existe linguagens, vocábulos humanos para expressar o amor de Deus. Amém? Então o autor e consumador da nossa fé é Jesus. Vem comigo, vamos ler a palavra. Está escrito, Hebreus 12:2. Hebreus, as cartas gerais, abrindo um parênteses aqui. O Antigo Testamento fala da preparação de Jesus. Ele planeja Jesus, ele projeta Jesus. O Novo Testamento, ou melhor, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala da manifestação de Jesus. O Verbo se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco. Então fala da manifestação de Jesus. As cartas paulinas e gerais, elas explanam Jesus. E Atos também é a propagação de Jesus. E Apocalipse é a consumação de Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Pega essa daí. Vamos prosseguir. A Bíblia fala, prossigamos e conheçamos em conhecer o Senhor. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos lá, Hebreus 12:2. Hebreus 12:2. Hebreus, aqui, antes de Tiago, 12:2. Diz assim, olha só. Olhando para Jesus, olha só. Olhando para Jesus. Quer ser vitorioso? Olhe para Jesus. Quer vencer? Olhe para Jesus. Você quer ter o maior exemplo de toda a história, de toda a história?
Olhe para Jesus. Quer ser vitorioso? Olhe para Jesus. Olhando para Jesus, nosso maior exemplo de padrão, de santidade. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, e o que estava proposto para Jesus? A cruz. Olha só, suportou a cruz. Olha o que ele suportou. Então, amado, há momentos na nossa vida, abrindo um parênteses aqui, uma palavra agora aplicando para a nossa vida, uma palavra prática também. A Bíblia fala que Jesus suportou a cruz. Há situações na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, que nós precisamos suportar as afrontas, precisamos suportar. Porque Cristo suportou a cruz, desprezando a afronta. Então, às vezes não vale ficar debatendo, não vale a pena nós entrarmos em confronto, discussão, mas sim pegar o exemplo de Jesus e aplicar na nossa vida, que ele desprezando a afronta. Então despreze a afronta. Aí sim Deus honra Jesus, olha só. A Bíblia fala, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então aprenda uma coisa aqui, olha só, quando nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, pelo gozo que estava proposto, e que nem Jesus, que ele suportou a cruz, e quando nós suportamos situações da nossa vida, quando nós suportamos a pressão, e desprezamos a afronta, Deus nos honra, Deus nos honra, Deus nos honra, Deus nos honra. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com esta palavra, Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, primeira coisa, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto, sem murmuração, suportou a cruz, suporta a pressão, desprezando a afronta, despreza a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.